Amém? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos que aqui se encontram nessa noite. É muito bom louvarmos a Deus, estarmos reunidos. A Bíblia deixa claro que é bom que os irmãos vivam em união, seja no culto público, seja nas reuniões nas casas, seja na comunhão, no partir do pão. É bom que a igreja esteja unida, prestando cultos de louvores a Deus. E é isso que estamos aqui para fazer nessa noite. Vamos adorar a Deus com nossos cânticos, elevar a Ele nossas orações, petições, súplicas, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, para que possamos estar em paz e possamos estar dia após dia desenvolvendo laços de intimidade com a pessoa de Cristo. Amém? Vamos já dar início ao culto com oração, desde já agradecendo pela vida do bebê Vitor, que até pouco tempo atrás estava passando por uma situação na saúde bem delicada, mas graças a Deus ele está se recuperando pouco a pouco, já está em casa, e é motivo de alegria para nós podermos ter essa notícia. Vamos nos alegrar pela saúde que Deus restabeleceu para essa criança. E a vida da família no geral, mais especificamente do Evandro, lá, do irmão Leandro, que também passou por um momento delicado na saúde, mas pelo que ele me informou hoje à tarde, já está se recuperando bem, já está em casa. Então é motivo de alegria para nós quando um irmão se recupera e pouco a pouco vai voltando a ter força e vigor novamente. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus, intercedendo por aqueles que se encontram perdidos, intercedendo pelos países onde as missões estão sendo executadas, que vidas possam ser salvas e sejam transportadas das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos concedeu este culto, obrigado porque o Senhor nos ama e demonstrou isso na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor nos garante a liberdade de vivermos com Cristo sem impedimentos. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor administra para nós, ó Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela casa e pelas vestimentas. A Tua palavra diz que quando temos o básico da sobrevivência, como comida, um teto para morar e roupas para vestir, que estejamos com isso contentes, que possamos desenvolver em nós um coração alegre, um espírito voluntarioso, Senhor, um espírito semelhante ao da criança que herdará o reino dos céus. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos que aqui se encontram. Abençoe desde já o campo missionário, abençoe os missionários que estão pregando a Tua palavra, estão na labuta, ó Pai, estão lutando contra as forças malignas e contra os opositores do Evangelho. Que a Tua palavra se espalhe pelos quatro cantos da terra, em todo lugar, ó Pai, o Teu nome seja anunciado, porque em nenhum outro há salvação, somente em Ti, ó Cristo. Deus venha abençoar o decorrer deste culto, que as músicas que serão entoadas sejam cristocêntricas e que possamos estar em espírito de adoração, ó Pai, que possamos entregar a Ti um culto puro, simples e objetivo, ó Pai, a semelhança do culto de Abel, do qual o Senhor se agradou. Deus, sê conosco e abençoe os irmãos que estão se recuperando na saúde agora, ó Pai, dê força e vigor a eles, ao Evandro, ao bebê Vitor, que graças a Deus está se recuperando também, e venha a cada dia, ó Pai, nos ajudar e nos auxiliar, ó Pai, nos livrando de todos os males e nos protegendo, ó Pai, dos perigos que o homem pode nos causar. Obrigado por nos ouvir e ser conosco, ó Pai, não somente agora, mas para todo sempre. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Vamos louvar a Deus com 2 cânticos e na sequência vamos nos alimentar da palavra. Amém? Glória a Deus, irmãos, tudo em pé em nome de Jesus. Se a sua vida tem uma maravilhosa graça sobre ela, lute com a gente, amém? Sua voz
Vida
Amém? A igreja pode tomar assento? Muito embora a graça de Deus superabunde o nosso coração, fomos chamados de maneira gentil. O Espírito Santo nos convenceu a acreditarmos toda a nossa confiança ao amor de Cristo. É por isso que é bom cantarmos hinos que exaltem a obra de Cristo na cruz e expliquem aqui e acolá o porquê Cristo fez o que fez. E tudo se resume em uma única palavra: amor. A pobres criaturas que somos nós. Sejamos gratos por esse amor que tão gentilmente nos atraiu e ficamos até sem palavras diante de tamanha demonstração de amor, excelso amor de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor local, que possamos neste momento estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração, amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, venha abençoar este momento, a pregação da Tua palavra, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar ao nosso coração, que não somente venhamos ouvir, mas que possamos, dia após dia, guardar a Tua palavra em nosso coração, transformar a nossa mente com a renovação da Tua palavra e que possamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos e lemos, Senhor. Porque de nada adianta o só ouvir, mas muito adianta o praticar, ó Pai. Que possamos demonstrar nossa fé e que possamos estar prontos, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Abençoe o pastor que estará ministrando a Tua palavra neste momento, ó Pai, e use-o poderosamente este Teu servo. Obrigado, Deus. Amém. Graça e paz. Eu já gosto de ir direto para as Escrituras. Por isso eu peço à amada igreja que abra comigo a palavra de Deus em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Verso 16. Iremos ler até o verso de número 19. Assim diz a santa palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. E quem não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vou lhe contar uma verdade que conhecemos pelas Sagradas Escrituras, é a mais pura verdade, é a verdade absoluta, e nós estamos diante dela nesse exato momento. A natureza de Deus é extremamente santa, Ele é santíssimo. Deus é um Deus justo. É como o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, quando os remidos estavam reunidos ali cantando em Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque todos os teus atos de justiça fizeram manifestos. Deus é santo, Deus é justo, e por esse motivo Deus não pode ir contra os seus atributos. Ele não pode contradizer o que Ele é. Deus é extremamente justo e extremamente santo. E isso deveria causar em nós muito temor. Quem não temerá? Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Por isso, nesse momento, preste muito atenção. Nós estamos falando da sua eternidade. Entenda, ninguém sairá impune. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor, um Deus santo e justo. Não há quem possa escapar do Todo-Poderoso.
E devemos entender que Deus não irá usar de meios ilegais para nos salvar. Deus não irá usar meios que irão contra os seus atributos para nos salvar. E nós, pecadores, estamos diante de um Deus santo e justo. E não há nada que esteja oculto aos seus olhos. Esta é a mais terrível verdade. Esta é a mais terrível realidade, igreja. E nós somos culpados, nós merecemos a punição, nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno. E se Deus nos condenar, Ele ainda estará pleno em justiça, de forma perfeita. Muitos pregam sobre o amor de forma distorcida, mas Deus não irá nos salvar pelo amor, passando por cima da sua justiça e da sua santidade. Deus é amor com toda certeza, mas nenhum dos seus atributos entra em conflito um com o outro. Deus é perfeito em todos os seus atributos de igual modo. Quem é santo como o Senhor? Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Sendo assim, nós precisamos entender, precisamos ter entendimento que a justiça de Deus precisa ser satisfeita, não existe outra saída. Mas como um justo juiz irá agir? O que um justo juiz deve fazer? Um justo juiz deve cumprir a lei, deve executar a lei diante do culpado. Com todas as provas que estão nuas e patentes aos seus olhos, o justo juiz, ele condena o culpado. Deus não poupará o culpado, pois se Deus perdoar o culpado, Deus deixará de ser justo. E esta é a má notícia, que nós não somos inocentes, tenha certeza disso, nós somos culpados. É como o Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. É como Romanos capítulo 3 declara: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há um só justo, nenhum sequer. Todos os nossos pecados estão diante de um Deus santo, de um Deus justo. Nós somos culpados. Então fica a pergunta: como um Deus santo, como é possível um Deus justo perdoar os pecadores e continuar santo e justo sem perder a sincronia dos seus atributos? Como é possível Deus perdoar o culpado e continuar santo e justo? Deus simplesmente não pode agir só com base na misericórdia, a ponto de manchar a sua justiça e a sua santidade. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Mas para que a justiça de Deus seja satisfeita, Deus terá que encontrar na face da terra um homem nascido de mulher, sem pecado e que esteja disposto a pagar um alto preço. Procura-se um homem sem pecado. E esse homem precisaria cumprir toda a justiça, toda a lei, todos os mandamentos, todos os artigos, cumprir os altíssimos padrões de Deus em santidade e ainda sofrer a penalidade do lugar do culpado. Mas Deus olha passado, presente e futuro e não encontra ninguém diante da sua soberania. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer, nenhum. Presente, passado, futuro, não há um só homem. Todos os homens estão na mesma condição de pecadores. Todos os líderes de todas as religiões pecaram. Não há um só homem que possa escapar desta condenação pelos seus próprios méritos. Então a divindade se converteu em humanidade e, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Então descobrimos pela revelação das Sagradas Escrituras, o livro eterno de Deus, que a resposta está na cruz de Cristo. Foi para isso que Cristo foi até a cruz. Amados irmãos, na cruz nós vemos a perfeição de todos os atributos de Deus. A cruz, diante dela está a salvação eterna, mas diante dela também está a condenação eterna, que pode ser representada pelo ladrão que foi salvo, que foi para o paraíso, e que pode ser representada também pelo ladrão que foi para a perdição eterna. A cruz ainda continua diante de nós. Nós estamos diante do céu e do inferno, e a salvação é esta, e a condenação também é esta. Na cruz, Deus agindo em justiça e em santidade, sem manchar o seu amor, a sua misericórdia. A ira de Deus, o Todo-Poderoso, recai pelo seu próprio Filho, no seu próprio Filho. Deus é justo. Deus, Ele tem que condenar o pecado. Mas Deus também é amor. Então Ele se faz homem, vive perfeitamente, cumprindo todas as exigências, e vai para a cruz. E na cruz, os pecados do seu povo são perdoados e recai sobre o Filho no madeiro. Ele pagou os meus pecados, os seus pecados na cruz. Toda a justiça de Deus, toda a ira do Todo-Poderoso cai sobre Jesus Cristo. Toda a justiça santa de Deus é saciada no cumprimento da mais pura perfeição, na entrega do mais puro sacrifício, sacrifício perfeito, sem defeito, de Cristo, Cordeiro de Deus. Cada detalhe cumprido em exatidão. Todos os padrões de Deus foram supridos, a mais reta justiça, e quem crê não será julgado, mas quem não crê será condenado. Não tem meio termo, é a palavra do Senhor. Jesus, após sofrer a mais dura penalidade, o único justo morrendo pelos injustos, onde o cálice da ira de Deus foi derramado completamente sobre ele, em pleno meio-dia, começa a escurecer, a escuridão vai até as 3 horas, depois Cristo brada, está consumado. Significa que Ele fez o que foi necessário para satisfazer a justiça de Deus contra o seu povo. Ele pagou o preço completo pelo seu povo. Ele riscou a cédula que era contra nós e fomos perdoados. E hoje nós temos a vida eterna em seu nome, e aquele que nele crê não será condenado. Mas prestem atenção, fiquem atentos, porque diante da cruz, muito mais do que os conluios que foram feitos, muito mais do que os cravos, muito mais do que a coroa de espinhos, muito mais do que os socos, que os tapas, que as chicotadas, que o vinagre, muito mais do que as torturas, muito mais do que a crueldade dos soldados romanos, muito mais do que as dores alucinantes, muito mais do que as feridas, do que as chagas, muito mais do que a vergonha, do que a humilhação. Nossos pecados foram expiados na cruz. Ele carregou os nossos pecados, porque Ele foi esmagado pela ira de Deus. A ira que deveria cair sobre cada um de nós, caiu sobre o Filho de Deus. Ele sofreu plenamente, pagou o preço, morreu pelos pecados, mas ao terceiro dia, no dia domingo pela manhã, antes que o dia nascesse, Jesus ressuscitou dentre os mortos, subiu até os céus, e agora Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso, e Ele declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não há outro nome que seja superior ao nome de Jesus Cristo. Ele é incomparável, porque Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo
debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há, igreja, nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, exceto por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, pois só há um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o único homem sem pecado. Ele sofreu as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados por completo. Ele pagou o preço, morreu, pois o pecado traz a morte. Só estamos vivos por causa de tão grande sacrifício, mas pelo fato dele mesmo não ter pecado. Atos capítulo 2, verso 24. Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte, rompendo com os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. E hoje nós podemos também declarar como Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão é a morte e o pecado, e dentro do pecado, a força do pecado é a lei, mas graças damos a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Mas não para por aí. Atos 17, verso 30. Agora Deus ordena que todos os homens se arrependam de seus pecados. É preciso se arrepender dos pecados. Arrependam-se e creiam no Evangelho para serem salvos. Rendam-se a Cristo, creiam no Senhor Jesus Cristo, pois quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso a minha oração nesse momento, onde essa mensagem vai chegar, mensagem que vai atravessar fronteiras, a minha oração é que Deus te conceda a graça para crer nele. A minha oração é que o Espírito Santo te convença do seu mau caminho e de seus pecados, e que você se arrependa profundamente, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e morte eterna. A salvação, ela vem no arrependimento pela fé em Jesus Cristo. Então se submeta à verdade de Deus, a verdade de Deus de quem Ele é, a verdade de Deus de quem você é, a verdade de quem é Jesus e o que Ele fez pelo seu povo. Deus é santo, Jesus é o Cristo e nós somos pecadores. Jesus é o Salvador e Ele morreu na cruz para salvar o seu povo. E se realmente você crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados, você terá a vida eterna. Haverá uma mudança radical em sua vida, haverá uma mudança radical em sua mentalidade, porque se arrepender verdadeiramente é você perceber que toda a sua visão de realidade à sua volta está totalmente errada. Agora você precisa seguir os passos de Cristo, você precisa negar a si mesmo e carregar a cruz. Você entrou por uma porta que são poucos que entram pela porta estreita, e você está caminhando no caminho estreito. Você vai começar a andar cada dia mais em sentido à face de Deus, que é santo, que é justo. Verdadeiros são os seus caminhos. Haverá uma transformação no seu modo de viver. Seu nome será escrito no livro da vida e do Cordeiro, onde tudo na sua vida agora, Deus vem em primeiro lugar. Os pecados que você amava e que se entregava sem nenhum tipo de luta, agora você passa a odiar. E quando você cai, quando você falha, quando você peca, você se humilha perante as potentes mãos de Deus e clama pela misericórdia, porque todos nós somos pecadores. A santidade que você virava o rosto, que você se desviava, virava as costas, agora você deseja, porque você quer mais de Deus, você quer mais do Espírito Santo. E você sabe aonde você encontra. Na sua casa tem um livro que, quando ele está aberto, é a boca de Deus falando, porque Cristo se tornou o Senhor da sua vida. Cristo se tornou o centro da sua vida. E hoje você entende que você é salvo por uma única razão, porque há 2000 anos atrás Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje você pode dizer que o Filho
Filho de Deus sangrou e morreu por você na cruz. Mas a prova da salvação são os frutos. A árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Se o sal não salgar, para mais nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Não se acende a luz e coloca debaixo da mesa, mas no alto, para que todo brilhe a sua luz diante de todos os homens, para que glorifiquem o seu Pai Celestial. A prova da salvação será a continuidade, aonde Deus vai te levar ao processo de santificação, como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em você, em nós, Ele é fiel, Ele é justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Há uma obra que Deus está fazendo em nossas vidas, e nessa obra Ele está cada vez mais tirando de nós e colocando de Cristo, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude do Senhor. Mas se você ainda não entende tudo isso que eu estou falando, Deus pode abrir o seu coração hoje. Esta é a minha oração. Deus nos oferece nesse dia a maior dádiva de todas, a salvação que há em seu Filho Jesus Cristo e o perdão de todos os seus pecados, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Em João capítulo 3, verso 33, diz que aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus ainda permanece. Mas em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, diz que este é o testemunho, que Deus nos deu a vida, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso eu posso garantir neste dia, pela confiança que tenho nas Sagradas Escrituras, não há nada do que você precise mais do que o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a única coisa que você precisa verdadeiramente. A vida do Evangelho precisa ser vivida por cada um de nós. A mente do Evangelho precisa ser a nossa forma de pensar. Você precisa respirar o Evangelho. Você precisa se alimentar do Evangelho. Você precisa beber do Evangelho. Você precisa se vestir do Evangelho. E isso é fazer a obra de Deus. Caminhando em santidade é estar totalmente envolvido com Jesus Cristo, porque Ele não quer partes de você, Ele não quer a sua metade, Ele te quer por inteiro. Deus só te aceita por inteiro. Certa vez perguntaram ao Senhor Jesus, isso está em João 6, verso 28 e 29, perguntaram ao Senhor: o que faremos para executarmos a obra de Deus? O que faremos? Como eu posso fazer a obra de Deus? E Jesus responde, dizendo a eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Eu não sei que tipo de cristianismo é esse que muitos estão vivendo, onde Cristo não recebe a primazia, a prioridade e a centralidade da vida de quem diz servi-lo. Ele é o Senhor da sua vida, então Ele tem que estar em primeiro lugar em sua vida. Acima de tudo e de todos está o Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sua vida deve ser vivida nessa semelhança para a glória de Deus. Cristo é a razão da existência de todas as coisas, porque fora dele não há vida, não tem vida, porque nele está a vida, Ele é a vida, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, Ele é o próprio Deus, Ele é o grande eu sou. Como disse Charles Haddon Spurgeon, pregador batista reformado, ele declarou que Cristo é o eixo central da história. Tudo olha para frente e tudo olha para trás a partir de Jesus Cristo. Ele é o centro de todo o universo e tem que ser o centro de nossas vidas. E fora dele, você estará perdido, perdida, você estará condenado. A ira de Deus ainda permanece sobre a sua vida, mas quem crê nele não será julgado, não é condenado, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Esta palavra é digna de toda aceitação. E a condenação é essa. O julgamento é exatamente esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. Mas entenda, tudo fora de Cristo é trevas, tudo fora de Cristo é perdição, tudo fora de Cristo é escuridão. 1 João capítulo 5, verso 10 diz: quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho, pois o próprio Deus dá testemunho de seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele dai ouvidos, a Ele escutai. Mas com Ele, e o nosso dia está chegando, ora vem, Senhor Jesus. Mais cedo ou mais tarde nós passaremos pela experiência da morte. E a única coisa que realmente vai contar é o quanto nós o servimos. Você estará diante de Deus. E eu me recordo das palavras do Senhor Jesus no episódio de Lázaro. Ali no capítulo 11, verso 25 e 26, o Senhor Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E o Senhor Jesus faz uma pergunta, que é a pergunta que fazemos também nesse momento: você crê nisso? Você crê nisso? Ou tem vivido uma vida de fachada? Ou tem servido a Deus apenas quando tem algum tipo de peso na consciência temporário? Ou quando o desespero bate a sua porta? Você crê nisso? Eu faço essa pergunta para você nesse momento. Você acredita nisso? Mas somente as ovelhas de Jesus Cristo têm a resposta para esta pergunta. Somente as ovelhas do Cristo podem responder esta pergunta. Pois em João 10, verso 27 e 28, o autor da vida disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E eu quero finalizar essa mensagem fazendo um apelo ao seu coração. Entenda, não há nada que se iguale ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é incomparável. Não troque ele por nada em sua vida, porque o Evangelho revela o incomparável Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é revelado aqui, e conhecendo o Filho, você terá a vida eterna. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O único nome que importa que sejamos salvos. Não existe outro, não existe outro caminho, Ele é o caminho, o único caminho. Não existe outra verdade, Ele é a única verdade, Ele é a verdade absoluta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nome que está acima de todos os nomes, o único mediador entre Deus e os homens. E se você tiver um encontro com o Senhor, você não será mais o mesmo, porque basta um resplendor da sua glória para te mudar totalmente. Você terá um encontro com o caminho, com a verdade e com a vida. Ele é o único que pode te conduzir ao Pai. E hoje você tem essa oportunidade de conhecer aquele que pode te salvar. Essa oportunidade está diante de você neste dia. Se eu fosse você, eu me agarraria nessa oportunidade ainda hoje. Sua eternidade está em risco. Sua vida pode estar por um fio. Não sabemos até quando essa graça estará disponível, pois a hora que a porta for fechada, não poderá mais ser aberta. Você está caminhando a cada dia a passos largos para a perdição eterna. E essa mensagem é um grito de alerta, chamando a sua atenção. Acorde, desperte, você não pode salvar a si mesmo. Não há quem seja bom o suficiente para se salvar pelos seus próprios méritos. Não há homem assim. Você tem pecados demais, eu tenho pecados demais, e mesmo que você tivesse um único pecado, já seria o suficiente para te manter no inferno eternamente. Mas hoje o Senhor te chama, ainda que as suas dívidas estejam diante de Deus, grandes dívidas, muito além da sua capacidade. Seus pecados estão sendo acumulados ao longo da vida, suas dívidas são impagáveis pelos seus próprios méritos.
mas a cruz ainda está diante de você, e com ela a oportunidade da vida eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se você não acreditar quem eu sou, você vai morrer em seus pecados. Se você não acreditar que eu sou o único Salvador, e que fora de mim não há salvação, você vai morrer em seus pecados. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas ainda hoje você tem a oportunidade. Eu sei que você tem vivido muitos problemas, sei que você está ocupado demais tentando resolvê-los, mas ainda você terá muitos problemas pela frente. A vida é assim, as circunstâncias, os momentos difíceis, as provações, as tribulações, elas são inevitáveis. No mundo tereis aflições. Eu sei também que você talvez possa até mesmo trazer um relato de muitas coisas que estão acontecendo à sua volta, em sua vida, as injustiças, os seus porquês, os seus serás, as suas questões, os seus prejuízos, as traições que você viveu, a dor, o desprezo. Às vezes nós somos desprezados por pregar a verdade, por pregar a palavra como ela realmente é. Às vezes você passou por muitas lágrimas, muitas perdas, chegou a brigar com Deus, quem sabe até mesmo pensou em tirar a própria vida, chegou nos limites, no limiar dos seus problemas, do desespero, da angústia. Mas entenda que nada disso é mais importante que a sua vida eterna. Agora você precisa focar na eternidade. No restante, Deus também te dará graça, Deus te dará condições e sabedoria para você administrar a sua vida. Hoje o caminho da salvação está diante de ti, está sendo apresentado a você. Você hoje tem a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo, uma vida nova. Por isso preste muito atenção, não endureça o teu coração. Sei que você viveu muitas decepções. As decepções justamente elas servem para nós não nos agarrarmos às coisas temporárias. As decepções, ela serve para nós não nos agarrarmos às ilusões da vida. Mas eu te garanto nessa noite, pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que o verdadeiro evangelho não vai te decepcionar. Ele não é fruto de uma fé mentirosa. O verdadeiro evangelho não é fruto da criação humana, da mente humana, não, da invenção humana. É a palavra de Deus. Existe algo mais grave que os problemas que vocês estão vivendo. São os seus pecados ocultos diante de Deus. Não me leve a mal o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Você está cheio de deuses estranhos, falsos, que não podem te salvar. Sua vida está cheia de ídolos, de corrupção em seu coração, e o Senhor pode abrir os seus olhos nesse momento. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se humilhar perante as potentes mãos de Deus, o único caminho que é Cristo. Você precisa quebrar esse orgulho. Deus quer quebrar esse orgulho do teu coração. Deus quer quebrar esse coração de pedra para salvar a tua alma e colocar um coração de carne e te lavar com água limpa. A falta de paz no seu coração já é um indicativo que você precisa de um Salvador. E eu quero te convidar nesse momento a orar. Se coloque de pé. Por algum motivo, pela graça de Deus, você se deparou com essa mensagem, com essa pregação. E entenda, você não é o forte o bastante. A sua vida de aparência, mais cedo ou mais tarde, vai sucumbir. Mas existe um Salvador, seu nome é Jesus Cristo. Ele promete que nunca vai te deixar. Você terá um recomeço. Você não será privado das lutas e das tribulações. Mas Jesus Cristo estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele irá te fortalecer, Ele irá te dar sabedoria, o Espírito Santo te ajudará em suas fraquezas. Com certeza você viveu muitos traumas e frustrações, com certeza você viveu muitas experiências, mas Deus não quer que você dê a Ele explicações. Deus quer arrependimento sincero. Deus quer apenas que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Não adianta ficar fugindo a vida inteira. Você não pode escapar de Deus. Não há como escapar do Senhor. E eu gostaria nesse momento de orar pela sua vida. Você adiou muitas vezes. Você foi longe demais. Mas veja o quanto a misericórdia de Deus tem te alcançado. Você colocou culpa em muitas pessoas.
pelo seu estado, pela sua situação, mas você também está cheio de culpa no seu coração. Muitas vezes você não consegue viver com as suas próprias falhas, com seus próprios erros. Você errou muito em sua vida e gostaria de ter, quem sabe, uma oportunidade de voltar atrás e consertar tudo. Mas você tem que olhar para o passado como águas que já passaram. Mas quando você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, você para de colocar a culpa nas pessoas, porque você sabe que todos nós somos culpados e que só existe um justo. O seu nome é Jesus Cristo e Ele está aqui nesse momento. O Senhor está aqui. O seu passado pode ser apenas um testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém que se rende a Cristo. Hoje eu lhe apresento a Jesus Cristo, Filho de Deus, seu Salvador, e gostaria de orar por você nesse momento. Feche os teus olhos. Só tu, ó Altíssimo, és o Senhor. Não há outro além de ti. Soberano de toda a terra, tu és a nossa alegria. Fez em Cristo, neste dia, soar a sua voz nessa mensagem, e pelo seu Espírito, convenceste o homem do pecado. Por isso continue, Senhor, a revelar o seu Filho aos corações, aqueles que agora estão ouvindo a mensagem, que estarão ouvindo no carro, na casa, em uma mesa, aqueles que vão reunir a família para ouvir essa pregação, as tribos que serão alcançadas, as fronteiras que serão atravessadas. Revela o seu Filho aos corações, faz para a sua glória a poderosa obra de regeneração, faz para a sua glória, traz o novo nascimento aos que estão ouvindo a sua mensagem. Quão maravilhosas são as suas obras, Senhor. Ó eterno Deus, os céus declaram a sua glória, até mesmo diante da criação, Senhor. As estrelas cantaram louvores ao Senhor na criação. Os anjos gritaram de alegria. Glorifica o seu nome ao salvar o ímpio. Glorifica o seu nome quando essa mensagem chegar em corações. Glorifica o seu nome, exalta o seu Filho através do que foi ministrado. Sabemos, Senhor, que o pregador não tem poder, mas a tua palavra é poderosa. Derrama a sua maravilhosa graça aos que estão ouvindo, aos que irão ouvir, para a glória de Jesus Cristo. Amém.
tempos onde os tolos estão dominando o mundo não pela qualidade, mas pela quantidade, conforme uma frase bem dita lá no passado, infelizmente esses tolos também invadem a igreja e estão propagando mentiras, teologices, prosperidade, dentre outras mensagens alheias ao Evangelho. Em tempos onde os tolos também estão com o microfone em mãos, é mais do que necessário valorizarmos mensagens cristocêntricas como a que foi pregada aqui nessa noite. É mais do que necessário levantarmos as mãos aos céus e agradecermos a Deus porque há pessoas que estão em cima do púlpito compartilhando a verdadeira palavra de Deus aos ouvintes, aqueles que estão perdidos, aos membros da igreja, as pessoas que necessitamos ouvir a pura e santa palavra de Deus. Valorizemos o pastor, dentre outros pastores que também estão nesta árdua missão de propagar o verdadeiro evangelho de Deus, porque não é fácil. Em tempos sombrios, até para a igreja, se faz necessário que venhamos tirar a espada da bainha e anunciar com convicção a verdadeira palavra de Deus. Até porque Cristo é a verdade que liberta. Amém? Oremos agradecendo a Deus. E o pastor, na sequência, ministra a bênção apostólica. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esta mensagem poderosíssima que falou ao nosso coração. Muito obrigado porque o que foi exposto é bíblico. Muito obrigado, Senhor, porque de modo sobrenatural, de modo carinhoso, o Senhor tratou o nosso coração, o Senhor curou as nossas feridas, o Senhor dia após dia ministra a vida a nós, através da Tua palavra. A sua oração em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que possamos dia após dia sermos santificados pela verdade, sermos edificados por Tua palavra bem exposta nos púlpitos, que possamos dar ouvidos aos pregadores da verdade, e não aos pregadores que têm compromisso com o dinheiro, têm compromisso com outras coisas que não o Teu rebanho, que não com a Tua verdade que liberta. Deus, nos leve em paz para os nossos lares, guarde-nos, Senhor, do homem mau, protege os nossos caminhos e abençoe a nossa sexta, o nosso sábado e o nosso início de semana. No domingo, que possamos estar em constante culto a Ti, em qualquer lugar que estejamos. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por Tua proteção e Tua graça derramada até aqui sobre nós e pela verdade propagada através do Teu servo. Obrigado, ó Deus. Amém. Te agradecemos, ó Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos. Amém.